pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Cristã, o seu lugar de aprendizado. Hoje nós estamos na nossa aula de número 2 do curso de Gestão da EBD com foco em resultados. E a aula de hoje nós vamos ver sobre a necessidade de gerenciar a EBD. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, já deixa seu comentário aqui embaixo, compartilha com os amigos e irmãos e vamos embora para o vídeo. Hoje nós veremos na nossa aula a definição da EBD como uma organização. Lembram que na aula 1 a gente falou que um gerente ele gerencia uma companhia, uma empresa? Então nós veremos a definição da EBD como se fosse uma empresa. A gente vai enxergar a EBD como uma organização. Os recursos da EBD, pessoas, materiais e estruturas, e algumas dicas aí de ordem de prioridades na gestão em si. Seu gerente está aqui, muito animado para a aula de hoje. Então, vamos embora. Então, vamos lá. Aqui a gente tem aqui um organograma de cargos. A gente vai visualizar como que a EBD se dá como organização. Eu já venho falando sobre isso em vários vídeos aqui do canal. Se você já maratonou o nosso canal, você vai entender o que eu estou dizendo. A EBD ela é um braço da igreja, ela é um departamento da igreja como qualquer outro. E aqui, ó, nesse organograma, a gente tem a igreja, o seu pastor, e a gente tem aqui os departamentos divididos. A gente tem o departamento de homens, departamento de varões, departamento de mulheres, em algumas igrejas é chamado de círculo de oração. Temos o departamento de jovens e adolescentes, departamento musical, departamento infantil, e nós temos também o departamento de escola dominical. No que compreende o departamento de escola bíblica dominical? A escola dominical faz parte do corpo de ensino da igreja, é o braço do pastor, é o braço da igreja que toca diretamente o ensino bíblico, ou seja, é a educação cristã posta em prática dentro da igreja. Então, uma igreja que se preze, uma igreja séria, ela não vai abrir mão de ter uma EBD como um de seus departamentos, porque precisa ficar claro, precisa entender que uma igreja ela cresce e se desenvolve quando há ensino, quando há palavra, quando há estudo da palavra de Deus. E isso ajuda muito no crescimento da obra como um todo. Já diz a palavra de Deus que o povo perece porque lhe falta conhecimento. E a EBD entra aqui, ó, como fator culminante, como fator determinante para esse crescimento da obra. Então, a EBD é sim uma organização, ela é sim um departamento da igreja como qualquer outro e precisa de atenção e cuidados como qualquer outro. Então, se você é líder, superintendente da EBD, não se sinta menosprezado ou se sinta prejudicado com relação aos outros líderes da igreja. Às vezes, um departamento de jovem, um departamento musical possa receber um pouco mais de atenção, um pouco mais de credibilidade pelas apresentações que são feitas, mas não se sinta diminuído, pelo contrário, sinta-se honrado porque você está liderando um dos principais braços que tocam o crescimento de uma igreja, que é o braço que toca a educação cristã, é o ensino genuíno da palavra de Deus. Então, sinta-se honrado por isso. E agora nós veremos aqui alguns recursos da EBD. E quando a gente fala a palavra recursos, eu gostaria que vocês aí começassem a pensar o que vem à mente de vocês. Quando eu falo de recurso, a gente tem aí, né, na biologia, recurso natural. O que é recurso natural? Eu tenho aí no meu setor de trabalho, eu tenho recursos. O que seriam esses recursos? Eu tenho aí na administração doméstica, economia doméstica, recursos. O que seria isso na prática? E a gente vai ver isso aqui agora, a partir de agora, desses recursos de dentro do ambiente da EBD. Recursos na EBD, assim como em qualquer outra organização, podem ser classificados nessas formas aqui, ó. Temos recursos de pessoas, que é a equipe que forma o corpo discente da EBD, o superintendente, o secretário, o tesoureiro, o coordenador pedagógico e os professores. Recursos materiais. É todo o material usado para as aulas, desde material de papelaria, como revistas, canetas, papéis,
como computadores, projetores, materiais de informática, impressoras. Então, tudo isso daqui é recurso da EBD, é patrimônio da EBD. Recurso está diretamente ligado a patrimônio. É aquilo que a EBD possui para poder acontecer, para poder ser feita, para poder existir no dia a dia. Então, eu preciso de pessoas para ter uma EBD saudável, eu preciso de materiais para tocar uma EBD e eu preciso também de estruturas. O que é estrutura? É toda a parte física e estrutural da EBD. Eu estou falando de obra, eu estou falando de concreto, eu estou falando de parede, eu estou falando de sala, estou falando de cadeira, falando de mesa, iluminação, água, banheiro, refrigeração, ventilação. É tudo que toca diretamente o conforto das pessoas que fazem parte da EBD e também protege os materiais que pertencem a essa EBD. Então, reparem, um gestor da EBD, um gerente da EBD, um líder da EBD, ele precisa cuidar, zelar, gerenciar pessoas, materiais e estruturas. Isso engloba tudo. Agora nós veremos aqui a ordem de prioridade na gestão destes recursos. Será que vocês deduzem? Será que vocês imaginam qual é a ordem de prioridade? O que vem primeiro na minha liderança? O que eu tenho que pensar assim? Não, eu tenho que decidir entre A ou B. Qual que é mais importante? Qual que vem primeiro para poder ser resolvido? E aqui, como essa imagem aqui vocês já podem imaginar, o nosso recurso principal da EBD é o quê? Isso mesmo, as pessoas são o nosso primeiro recurso principal, primordial. Quando você pensar em resolver um problema por ordem de prioridade, escale sempre as pessoas em primeiro lugar. Mas por quê? Porque sem as pessoas nós não temos EBD. A gente pode ter as mais lindas e aconchegantes salas, os mais sofisticados e caros materiais, mas se nós não tivermos as pessoas, nós não temos a EBD. Abaixo de Deus, as pessoas são essenciais na igreja como um todo. Não se pode nunca, jamais esquecer o verdadeiro templo do Espírito, que é o ser humano. Então, se eu tenho salas, mas eu não tenho aluno nem professor, eu não tenho EBD. Se eu tenho professor, material e eu não tenho aluno, eu não tenho EBD. Ou seja, pessoas está no cerne de tudo. Deus ele foca completamente em pessoas. João 3,16 vai falar: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito para salvar todo aquele que nele crê, de maneira que ele não pereça, mas tenha vida eterna. Então, reparem, o propósito de Deus nunca foi com a estrutura física desse mundo. O propósito de Deus sempre foi principal ali, foram as pessoas, foi resgatar o ser humano. Então, do que adianta eu pensar em EBD se eu não penso nas pessoas? Pessoas é um recurso tão importante que nós teremos um curso excepcionalmente pensado e separado para gestão de pessoas. Não daria para falar sobre pessoas junto com foco em resultados no mesmo curso de tão abrangente que esse assunto é. Então, na ordem de prioridades, o que vem primeiro são pessoas, ok? Ficou claro para vocês? Caso ainda tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. O nosso segundo recurso aí na ordem de prioridades de uma EBD deve ser o quê? Os materiais. Nós já temos pessoas, agora a gente precisa de ferramentas para que essas pessoas façam o ensino da palavra ser prático, ser eficaz, para fazer acontecer. Então a gente precisa de um investimento financeiro em materiais que serão usados durante as aulas. A gente precisa só lembrar de uma frasezinha básica, que o bom gestor ele não coloca o chapéu aonde a mão não alcança. Ou seja, eu não vou comprar o que eu não tenho dinheiro para pagar. Eu não vou fazer dívida buscando ter materiais sofisticados de última geração se eu não tenho recursos financeiros para poder ter isso. Lembre-se, o bom gestor, ele administra de forma bem feita os recursos que ele já possui e ele investe com sabedoria
nos recursos que ele precisa adquirir, mas nunca fazendo dívida, nunca colocando em xeque o nome da obra de Deus, a reputação das pessoas que trabalham na obra de Deus. Então, os materiais são de suma importância e eles vêm em segundo lugar na ordem de prioridade lá da administração dos recursos. E por último, mas não menos importante, nós temos aí as estruturas, a parte estrutural, como terceiro lugar na ordem de prioridade de gestão da EBD. A gente já tem pessoas, a gente já tem materiais, agora a gente precisa das acomodações básicas para fazer a EBD funcionar. Salas, mesmo que improvisadas, banheiro e o mínimo de conforto possível. Entendam, aqui eu não estou dizendo que você tem que ter a sala mais bonita, mais confortável, mais aconchegante, não. Só que o que se percebe, na maioria das vezes, um certo desleixo com relação à parte estrutural da EBD. Como? Chega domingo de manhã, vai fazer aula, pega qualquer salinha abandonada, qualquer canto abandonado da igreja, às vezes está cheio de entulho, cheio de poeira, não está adequado, oferece riscos de segurança para as pessoas, risco aí de animais peçonhentos, risco aí de queda, risco aí de respirar, pessoas alérgicas, né, respirar poeira excessivamente. Então, ou então muito abafado, sem ventilação, muito escuro, sem iluminação adequada. A estrutura é o mínimo que você pode oferecer para as suas pessoas, para os materiais também não ficarem mofados, não ficarem aí estragados ao longo do tempo. E a parte estrutural tem como objetivo garantir a segurança das pessoas e a integridade dos materiais. Não adianta investir em pessoas, investir em materiais, se a minha parte estrutural está caindo aos pedaços. Então, nessa parte aqui é para você parar e pensar como estão as salas. Mesmo que você não tenha condições de fazer reforma de imediato, você já precisa montar aí um plano para você se programar e cuidar também da parte estrutural. Lembre-se, o bom gestor, ele cuida de todos os recursos e de maneira a zelar por tudo isso. Você precisa cuidar de pessoas, materiais e estruturas, mesmo nessa ordem de prioridades, mas sem deixar de lado nenhuma delas. E aí, concluindo a aula de hoje, que foi uma aula para a gente ter uma visibilidade geral, a gente já está entrando aí na parte de gestão, a gente já está vendo aí alguns conceitos, a gente já está vendo algumas coisinhas aí, mas vai ficar mais profundo. Calma, a gente está entrando aos pouquinhos. E a gente precisa entender na aula de hoje que, como qualquer outro departamento da igreja, a EBD precisa de investimentos. Mas é investimento somente financeiro que eu estou falando? Não. É investimento a nível de pessoal, material e estrutural. E já dando aqui um leve spoiler, na aula 7 nós falaremos mais sobre esse assunto. E nós não poderíamos fechar a aula de hoje sem falar da palavra. E eu gostaria de deixar aqui para vocês Lucas 16:11, que diz assim: Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Você tem tesouros aí para poder cuidar, você tem riquezas para poder cuidar. Então, seja um bom gestor, seja um bom líder, um bom superintendente, de maneira a agradar o nosso Senhor. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.